Querido e querida, há um bom tempo eu venho sendo ministrado acerca do medo, porque por muito tempo, por alguns meses ao longo desse ano, ao longo da minha vida, o medo tem tentado me assombrar. Confesso que muitas vezes ele conseguiu me assombrar, confesso que muitas vezes eu perdi sono por medo, confesso que muitas vezes eu me precipitei em algumas atitudes por medo, confesso que o pior, muitas vezes eu perdi tempo, fiquei andando em círculos por causa do medo. E eu vim aqui tratar um pouco desse assunto que talvez esteja paralisando você e paralisando a minha pessoa. Então, uma coisa que você tem que entender aqui agora é que enquanto você está aqui sentado, querido, há uma guerra, há uma batalha espiritual sendo travada. E eu vou dizer, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Escute isso é muito interessante. Gente, um celular que toca no momento importante, o mundo espiritual está se movendo. Uma imagem que você vê, o mundo espiritual está se movendo. Uma palavra simples, uma piscada. Um provérbio fala, né? Fique longe das pessoas que fazem fisionomias no rosto para contradizer alguém. O provérbio Salomão está aconselhando, fique longe dessas pessoas, porque o mundo espiritual se move nos detalhes. Tudo que está acontecendo agora, querido, tem um peso na tua vida. Por isso que o termo bíblico é tudo que eu ligar na terra é ligado no céu. O mundo espiritual está trabalhando e você tem que entender que ele é muito real. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Eu vi na Bíblia, lá no livro de 2 Reis, você percebe que o profeta está junto com seu ajudante e o profeta Eliseu já tinha revelado muitas estratégias. Ele tinha revelação do mundo espiritual acerca do que o rei inimigo iria fazer. Então, quando o rei da Síria ia atacar um lado, está com microfonia. Quando o rei da Síria ia atacar um lado, o profeta Eliseu já avisava o povo de Israel, dizendo, ele vai atacar para aquele lado. E o povo de Israel já estava lá. Ou seja, o mundo espiritual já sabe o que vai acontecer amanhã. E se você estiver atento, você tem percepção para se preparar ao seu amanhã. Portanto, querido, a vida, ela te coloca numa dinâmica de 8 horas diárias, de 12 horas diárias, que você perde o feeling. Você vive com insensibilidade acerca daquilo que o mundo espiritual está falando. Se assim não fosse, uma característica dos filhos de Deus seria e é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando eu tenho o Espírito Santo, eu começo a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque o mundo espiritual tem uma vontade, tem um direcionamento, tem uma razão. Acontece que eu posso me anestesiar com esse mundo e perder o feeling daquilo que Deus está querendo me dizer. E fico preso às coisas desse mundo. É por isso que Jesus, ao dizer aos seus discípulos, disse, não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Vocês, por mais ansiosos que estejam, vocês não acrescentam nem um côvado na vida de vocês, nem meio centímetro. Ele está querendo dizer que o seu Pai que está nos céus está cuidando de você. Ou seja, um ser espiritual que eu não vejo, que eu não toco, que muitas vezes eu não sinto, está cuidando de mim. E eu não posso ficar bitolado nas coisas, comer, beber e tantas outras, para eu prestar atenção no que é que ele está fazendo, no que é que ele está querendo dizer. Eu ficar tranquilo e não igual um doido, sabendo que ele está cuidando de mim. Aí ele compara dizendo, olha os passarinhos, vê se eles estão estressados aí. Onde que árvore que eles vão pousar amanhã. Olha os lírios do campo, estão brotando, estão lindos, nem Salomão se vestiu como eles, estão ali. E amanhã podem ir ao fogo. E estão ali de boa. E você está perturbado. Então eu tenho que entender que o mundo espiritual é muito mais real do que eu imagino. Pastor, onde você quer chegar? Vamos lá. Esse mesmo profeta, ao revelar as estratégias do rei inimigo, o rei da Síria, ficou furioso e falou, vou matar Eliseu. Porque se eu matar Eliseu, eu destruo Israel. Ou seja, querido, sabe quando é que você é destruído? E o inimigo sabe? Quando ele retira a tua visão espiritual. O que o rei tentou? O rei falou o seguinte, olha, eu quero destruir Israel, mas toda vez que eu vou destruir Israel, um profeta revela a estratégia.
Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O que Satanás quer é matar a tua visão espiritual, para que você se torne plenamente carnal, se atenha somente à matéria, à racionalidade, e pare de pensar e pedir luz do Espírito, porque sabe que o Espírito é que dá vida. O Espírito é que te contorna. Deixa eu te falar que a batalha diária de Satanás é matar a tua visão espiritual, matar o desejo de você estar na casa de Deus, matar o desejo de orar, e você se envolvendo com outras coisas, ao ponto que ele mata o profeta que há dentro de você. Ele falou, vou matar o profeta. Se eu matar o profeta, eu mato a nação. Querido, por isso que Davi, ele disse, Davi pecou, Davi cometeu vários erros, Davi estava no ápice. Até hoje, se você vai a Israel, você vê o pessoal cutucando lá o túmulo de Davi até hoje, porque foi um rei que marcou a história. E Davi disse para Deus, Deus, eu pequei contra ti, agora por favor, pode tirar o palácio, pode tirar os amigos, pode tirar a riqueza, só não tira teu espírito de mim, porque eu sei que é com o teu espírito que eu cheguei até aqui. É com o teu espírito. Deixa eu te falar, o sucesso familiar, o sucesso financeiro, se você busca meramente na racionalização, você pode até alcançar, mas a estabilidade nas áreas é só o Espírito que te dá. É só ter uma comunhão com Deus. É por isso que eu digo que Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir e acabar com a tua vida espiritual. Deixa eu te falar, o mundo é mais espiritual do que você imagina. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. E esse homem, quando vem, o exército cerca Eliseu, e ao cercar Eliseu, em vez de Eliseu ligar para a guarda, em vez de Eliseu chamar os exércitos, em vez de Eliseu, porque bem sabemos que Eliseu tinha acesso a todos eles, Eliseu cria e via que havia anjos de Deus ao redor dele, com carruagens e cavalos de fogo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. No mundo em que nós vivemos, há anjos e há demônios. Há seres espirituais. Tanto é verdade, você vê na Bíblia, Jesus indo até uma mulher, que estava 18 anos, a Bíblia diz que ela não era doida, a Bíblia diz que ela não era agressiva, a Bíblia não dá nenhum detalhe, a Bíblia diz que a mulher estava 18 anos encurvada. Deixa eu te contar, não era por uma questão biológica, não era por uma questão natural, não era por uma questão de mau jeito na coluna, ciático, sei lá. A mulher estava encurvada porque havia um demônio que a encurvava há 18 anos. Jesus chega e liberta essa mulher. E a mulher voltou a ficar normal. Um demônio que encurvou ela. Olha que interessante. A Bíblia diz que um demônio certa vez entrou num menino, e esse menino se jogava no fogo, esse menino se jogava na água para morrer. É um demônio. A Bíblia diz que certa vez um demônio, não sei se o próprio Satanás, dizem que sim, dizem que não, mas enfim, certa vez o apóstolo Pedro olhou para Jesus e falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E 1 minuto depois, Satanás toma a boca de Pedro, fala comigo, demônio, é até ruim falar, né? Ainda bem que você não falou. Um demônio tomou a boca de Pedro e falou, não vou deixar você morrer. E Jesus olha para ele e fala assim, arreda de mim, sai daqui, Satanás. Ou seja, um demônio que faz encurvar, um demônio que faz querer o outro se matar, um demônio que faz o outro falar coisas. Não precisou nem entrar na pessoa, mas fez falar. Querido, sabe que quando Jesus disse que quando se expulsa um demônio, pastor, mas você está falando de demônio, mas presta atenção. Quando se expulsa um demônio, ele vai por lugares áridos. Sabia? A Bíblia diz que ele passa por lugares áridos. O que é lugar árido? Lugares negativos. Lugares ruins. Um ambiente pesado. Querido, deixa eu te falar. Enquanto nós estamos aqui, uma batalha é travada na tua vida. Na minha vida. Daniel uma vez aplicou jejum e oração. Começou a orar, buscar Deus, pedindo uma resposta. O anjo, no primeiro dia que ele começou a orar, o anjo foi entregar a resposta para ele. Quando o anjo estava indo entregar a resposta a Daniel, a Bíblia diz que um principado das trevas, da Pérsia, ou seja,
Demônio não é onipresente, não está em todo lugar. O principado estava naquele local. Não deixou o anjo vir com a bênção. Querido, tem coisas que não chegam na nossa vida por ação maligna. E Daniel perseverou, continuou orando. Quando ele continuou orando, a Bíblia diz que esse anjo que estava com a bênção volta, chama um anjo guerreiro, vem, batalha e entrega a bênção até Daniel. Deixa eu te falar, um mundo espiritual, querido, você hoje acordou, foi trabalhar, se incomodou, ligou, deixa eu te falar, o inferno está trabalhando. Os anjos de Deus estão trabalhando. A questão é que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, mas tem muita gente vivendo pelo horário que tem para cumprir. Tem muita gente vivendo pelos sonhos que monta aqui na terra. Tem muita gente vivendo por aquilo que quer, e tudo certo. A questão é que você não pode esquecer que há uma vida no mundo espiritual, a qual você é vivo lá. Ela existe em paralelo. Por que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo? Pensar espiritual. Por que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Há um sentir espiritual. Por que a Bíblia diz que quem anda por fé não anda por vista? Porque há uma visão espiritual. Porque há um mundo espiritual existindo agora. Exato momento. Você está aqui por quê? Porque existe um mundo espiritual batalhando na tua vida, influenciando as tuas decisões, influenciando o teu trabalho, influenciando quem entra e quem sai, influenciando quem liga e quem não liga, influenciando quem chama e quem não chama, influenciando quem fala e quem não fala. Às vezes é Deus usando alguém, às vezes é o diabo usando alguém, cabe a você discernir. Agora, olha que interessante. E aí, pastor, o que o medo tem a ver com isso? Eu vou explicar uma coisa para você. Eu gostaria que abrisse ali, em 2 Timóteo 1,7. Deixa ali, fica ligado nesse texto. Presta atenção. O que é que, pastor, eu entendi que o mundo espiritual é real, que o mundo espiritual está rolando aqui, que batalha está sendo travada na minha vida, que tudo que eu falo, penso, tem um reflexo no mundo espiritual, que tudo que eu conecto na terra tem um peso no céu ou no mundo espiritual. Eu entendi. Agora, eu vou dizer algo da parte de Deus para você. Olha só. Só esse texto. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Leia-se covardia como medo. Amém? Deus não te deu um espírito de medo. Covardia, medo. Mas Ele deu de poder, de amor e de equilíbrio. Segura esse texto aí, deixa no telão. Deus não deu espírito de medo. Pergunta, o espírito de medo existe ou não? Se Deus não deu de medo, é porque o espírito de medo existe ou não? Vou fazer igual a Macedo. Sim ou não? Sim. De novo, sim ou não? Estou dando a resposta hoje, vamos acordar aí. Olha só, o espírito do medo existe. Agora, se Deus não é a fonte desse espírito, se Deus não é quem envia ele, quem é que envia o medo? Satanás, meu amigo. O diabo. Deixa eu te falar, se você está com medo, você repreende. Medo não é realidade, medo é satânico. Medo não é tua realidade, medo é algo diabólico. Você repreende em nome de Jesus. Medo é diferente de ser prudente. O prudente vê o perigo e se afasta. O medo não existe, está só na tua cabeça. E é um espírito que atormenta, que diz que vai dar errado, que diz que acabou, que diz que não vai vencer, que diz que já era, que diz que teu fim é esse, que diz que você merece isso. Deus não dá o medo. Sabe o que eu acho incrível, gente? Que na BRF, eu soube, e é verdade isso, que o povo árabe, eles têm um temor, não um temor de medo, mas um temor de respeito por aquilo que é espiritual. Eles têm um crivo com isso incrível. Uma vez eu estava em outro país andando, deu o horário, os caras dobram, botam o tapetinho, vira para a Meca e começa. A hora que for. Eu vi o cara no meio de uma estação de metrô fazer isso. Em Israel, tem os israelenses, judeus e os árabes.
dá o horário lá, o cara para onde tiver e faz. A música começa. Você sabe cantar, né, pastor, essa música? E os caras começam. E eles param tudo e fazem. Os caras colocam alguém deles na BRF ali, para ver como é que o animal está sendo cortado, para que direção corta o animal, para ver todo o procedimento da carne. Sabe para quê? Para ver se eles vão aceitar o animal lá para eles. Ou seja, primeiro eles verificam a fonte, verificam a procedência, para ver se eles recebem na vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a fonte do medo não é Deus, por que tu aceita na tua vida? Por que o medo, que quando eu acompanho a fonte dele não vem de Deus, por que eu dou abertura no meu coração? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Demônio você não entrevista. Demônio você expulsa. Demônio você não conversa, você manda embora. Deixa eu te falar uma coisa. O medo, querido, é um espírito maligno. O que eu faço com isso? Eu repreendo em nome de Jesus. Não vai sair pela tua autoridade. Não vai sair pelo teu preparo. Vai sair no nome de Jesus. Tem muita gente escrava do medo. Mas Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe por quê? Porque quando o medo domina, você perde o poder. Você não vai. Quando o medo domina, você perde o amor. Você não se ama, você não ama ninguém. Você está paralisado. E você perde o equilíbrio, porque você fica desestabilizado. Querido, toda vez, você vai ler a Bíblia de cabo a rabo. Então você está aqui no culto, eu já estou resumindo para você, mas não estou resumindo a título de você não ler a Bíblia. Eu estou resumindo para você ter certeza do que eu estou falando. Caso você já tenha essa convicção. Se você ler ela de cabo a rabo, você vai ver que toda vez que Deus vai fazer algo na vida de alguém, sabe o que ele fala? Não temas. Não tenha medo, porque o medo é um demônio. Medo é um espírito maligno. Se ele fica aí te atormentando, fica aí te perturbando, não tem como o Espírito de Deus estar compactuando com o espírito de medo. Querido, Davi matou Golias como? Tu acha que é pela habilidade dele? Não. Enquanto todos estavam possuídos do espírito do medo, Davi estava com o Espírito de Deus. Ele matou o cara. Sansão matou por quê? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele e ele, com uma queixada de jumento fresco, matou 1000. Quer fazer coisa incrível, querido? Repreenda o medo e receba o Espírito de Deus. Toda vez que Deus foi fazer algo, quando chamou Josué, seja forte e não tenha medo, porque eu vou fazer proezas na tua vida. Se o medo estiver com você, é um espírito que não compactua com o meu. Querido, já teve amigo brigado? Que quando você convida um, outro não vai? Né? Você está lá, tem uns assim que eu converso, o cara fica emburrado porque eu falei com o outro. Já viu isso? É a mesma coisa. Aonde o medo está, Deus deixa você trocar ideia, eles não se batem. Deus não tem medo, não compactua as ideias de mesa, não rola. É por isso que o 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo o... Opa! Quem é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Quem é o verdadeiro amor? É Deus. Quando Deus está, o medo não pode habitar. Por isso, querido, que o medo não é normal, o medo é satânico. Eu não estou dizendo para você não ser prudente. O perigo existe. Está ali. Prudência é diferente de ter medo. Agora eu vou dizer, quando o medo começa, não dê vazão, porque isso, a procedência daquilo que entra na tua vida, você tem que cuidar. A Bíblia diz, sobre todas as coisas, guarda a tua cabeça. Blinda ela, porque se alguém dominar a tua cabeça, vai dominar a tua vida. Vai estragar os teus frutos. Vai estragar a tua história. Querido, não deixa o medo, é simples. Parece, às vezes, que o medo é tão bom, Satanás, bom assim no sentido de sagaz, bom no sentido ruim, que Satanás sabe trabalhar. Ele trabalha contigo no medo, mas sabe o que ele coloca? Ele coloca que você é merecedor do medo. Porque você é merecedor daquela desgraça que o medo está falando que vai acontecer.
E de fato, se a gente vai colocar na ponta do lápis, muitas vezes a gente é merecedor do medo mesmo. De algo que a gente fez, de algo que a gente pensou, de algo que... Mas deixa eu te falar, não dê espaço para o medo. Abre o texto de Hebreus 2,15. Olha só. Olha, pode deixar aí, ó, perfeito. Cristo, ao morrer na cruz, olha o que aconteceu no âmbito espiritual para você entender. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Querido, o medo aprisiona. Nós temos uma querida, eu não a conheço pessoalmente, porque tem muitas pessoas que acompanham a gente online, mas ela ficou trancada dentro de casa nessa pandemia, vendo notícia. Aí a economia melhora, os caras colocam a despiora da economia. O cara fala que melhorou, fala uma coisa boa. Não, notícia legal. Né? Agora está cheiroso. Não, agora está menos fedido. Não, fala coisa boa. Ela ficou lá trancada, querido. Por série de fatores, está internada. Está internada. Demência, esquizofrenia, bateu. Ficou trancada lá. Aprisionada. Passou o tempo, pirou. Virou. Tem gente que dominado pelo medo, mas Jesus morreu para você ter autoridade no nome dele, repreender o medo, que é uma ação maligna na minha vida e na tua vida. Olha só o que acontece, querido. Quando Jesus ele falou certa vez para os discípulos o seguinte, olha, quando vocês forem pedir alguma coisa, peçam com fé. E se vocês pedirem com fé, crendo que já aconteceu, você dirá que aquela montanha saia dali e a montanha vai para lá. E ele termina dizendo, tendes fé em Deus. Fé em Deus. Só que você sabia que fé é uma convicção acerca de algo que não aconteceu? Tem gente que tem fé no medo. E o que você tem fé se atrai. O que você tem fé você atrai. Jó disse o seguinte, aquilo que eu mais temia, que eu mais tinha convicção que poderia acontecer na minha vida, que eu temia, eu vivia com medo, me sobreveio. Eu atraí, eu puxei para mim. Temia, querido, o verbo imperfeito do passado. Ah, pastor, como é que você sabe? Para ensinar português para as minhas ovelhas. Segundo, que passado perfeito é quando a ação conclui. Passado imperfeito é quando a ação não termina e continua. Por isso que Jó disse, o que eu mais temia, eu temi ontem e eu continuo temendo hoje. O que eu mais vinha temendo, me sobreveio. Querido, para você experimentar o agir de Deus, você tem que repreender o medo da tua vida. Toda vez que Deus foi fazer algo, ele disse, não temas. Quando ele pega Gideão e fala, Gideão, quantos querem viver algo extraordinário na vida? Que levanta a mão, querido. Eu estou falando para você porque eu estou vivendo, dia após dia eu vivo. Quantos querem viver? Levanta a mão bem alto que eu quero ver aqui. Glória a Deus. Então eu vou dar uma palavra para vocês aqui, vocês vão anotar. Pega, anota na cabeça, tatua no braço. Pode tatuagem? Essa pode, pastor. Olha só. Quando ele vai fazer algo extraordinário na vida de Gideão, Gideão com 300 homens, com o poder de Deus, matou mais de 100 mil homens. Com 300. Tipo Leônidas lá, só que Leônidas morreu. Olha só. Sabe o que Deus fala? Deus fala o seguinte, quem tiver com medo, pode ir para casa. Gideão, diga a esse exército que quem tiver com medo, fica em casa. Mais ou menos o que está rolando hoje em dia, né? Quem está com medo, fica em casa. Está com medo, fica em casa. Ele falou, quem está com medo, não vai participar do que eu vou fazer. Querido, Deus não atua no medo, por isso você tem que repreender. Amém? Eu vim dizer, pastor, o que eu faço quando o medo vir? Eu repreendo no nome de Jesus. Porque quando você está cheio de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Querido, tem gente empacada na vida, com medo de ousar. Sendo que, deixa eu te falar, querido, ouse. Há um espírito de ousadia que foi derramado em você. Tem gente com medo de investir. Que deixa eu te falar, o teu recurso vem do quê? Depende da economia? Se depende da economia, então estude ela.
O dia inteiro. Eu estou falando para você deixar de estudar. Só que, vou dizer uma coisa, quem depende de Deus, querido, não se pauta somente nas notícias. O fundamento não está só no que falam, está no que crê. Eu vou dizer em nome de Cristo Jesus, hoje é dia de você mandar o medo embora. O medo de não ser recebido, o medo de não ser querido, o medo de não ser aceito, o medo de falhar, o medo de fracassar. Sabe o que é o pior, querido? É aquele que por medo não faz nada. Tem gente que com medo não faz nada. Esse espírito de paralisação não vem de Deus, não pertence a Deus, não é teu. Não pegue, verifique a fonte do que você está sentindo, veja se vem de Deus. Se não vem de Deus, não deixe entrar. Repreende em nome de Jesus. E querido, eu vou dizer, isso é uma luta diária e constante. Ontem mesmo, lá na minha casa, no meu quarto, lendo a minha Bíblia, o espírito do medo veio me perturbar. Enquanto eu não repreendi em nome de Jesus, aquele negócio não me largou. Deixa eu te falar, querido. Medo não é realidade. Medo é satânico, é diabólico. E eu repreendo ele, porque medo não existe, querido. O que existe é aquele que venceu a morte, que está dentro de você. Ele sabe muito mais que você. Ele pensa muito além do que você. Os planos dele são de vida e vida extraordinária. Em quem você vai acreditar? Eu fico triste com isso. O tempo todo. Meu irmão, aqui dentro, me assistindo aí. Quantos milagres Deus já não fez na vida de vocês? Se parasse agora, só tinha motivo para agradecer. Só de a maioria, pelo menos que eu vi, está em pé. Quantos milagres, quantos problemas você passou e Deus não te sustentou? Quantas coisas Deus não já arrumou na tua vida? Aí aparece um problema, Deus fala que é contigo, a palavra de Deus dizendo que você vai vencer, que Ele é o teu Deus, que Ele não te desampara, Ele não te deixa sozinho. Cristo Jesus clamou dizendo, Pai, por que me desamparaste para que nós nunca nos sentíssemos desamparados? Aí eu vejo o povo, não, é muito gigante, eu não vou. Sabe o que Deus disse para aquele povo todo? Ele falou assim, olha, Josué e Caleb têm um espírito diferente neles. Sabe por quê? Porque o espírito do medo tomou toda aquela nação que ficou com medo de entrar na terra prometida. Sabe qual foi o argumento de Deus? Josué e Caleb têm um espírito diferente na vida deles, porque o resto estava com espírito de medo. Deus não vai fazer coisas extraordinárias na tua vida se o medo estiver dominando, porque o medo não é uma palavra, medo é um espírito. Que Deus não se assenta à mesa com ele. Por isso, não dê lugar na tua mesa, na mesa da tua vida, para o medo. Querido, eu vi, Davi não teve que ter medo, não tinha como ter medo, para fazer o que fez, para viver o que viveu. Gideão, para viver o que viveu, não podia ter medo. Os homens com Gideão, não podia ter medo. José não podia ter medo. Jesus não pôde ter medo. Deixa eu te falar, querido, não temas. Não temas. Deus quer fazer algo incrível, extraordinário na tua vida, mas o medo tem te paralisado. Então eu quero que você agora se coloque em pé no nome de Jesus.